Senhor, seu sol lá brilhar em meu céu interior. Oh Jesus, meu Senhor. Vem tua voz a chamar-me através dos espaços. Vem em tuas horas de dor abrigar-te em meus braços. Vem, meu amor infinito, desejo te dar. Vem, que ao longo da estrada não vais mais chorar. Ó Jesus, meu Senhor, seu sol lá brilhar em meu céu interior. Ó Jesus, meu Senhor. Vem, meu Senhor, tua voz eu desejo seguir. Vem, com tua mão generosa ajudar-me a subir. Vem, meu amor infinito, desejo te dar. Vem, que minha alma só quer te servir e adorar. Ó Jesus, meu Senhor, seu sol lá brilhar em meu céu interior. Ó Jesus, meu Senhor. As nossas primeiras palavras são dirigidas aos nossos fiéis seguidores, a razão desta reunião virtual. Nosso agradecimento por sua conexão. É bom estarmos aqui. Nesse instante, daremos sequência à programação das nossas reuniões públicas virtuais. Informamos que nossos estudos são baseados nos 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, o tema será a indissolubilidade do casamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, de 1 a 4. Quem nos traz as reflexões de hoje é a nossa irmã de ideal, Maria Roma de Freitas, que hoje reside em Minas Gerais. Maria Roma, sua saudação inicial. Então, muita alegria de estar aqui mais uma vez, podendo me reunir com os queridos irmãos do Lar de Teresa. Essa oportunidade renovada me deixa muito feliz. Boa noite a todos. Vamos à nossa página inicial. Não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos de coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará aos impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue conhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. É a consciência, sentinela vigilante do eterno. A menos que esteja o homem dormindo no nível de bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa a fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-os para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepara-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu, aos resultados da sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando,
com o mal o que a providência estabelecerá para o bem. Prestigiemos organizações do justo juízo que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Com as nossas melhores vibrações, Maria Roma, a palavra é sua. Ok, então iniciemos a nossa reunião. Como Jupira já nos trouxe, o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. O início desse capítulo. Sabemos que Allan Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, o fez colocando passagens do Novo Testamento. E nesse sentido, foi possível aclarar várias passagens que nós já conhecíamos, talvez pela letra, mas não pelo seu conteúdo. E nesse capítulo, Allan Kardec traz para nós uma passagem que os fariseus, mais uma vez, buscando tentar Jesus, perguntam para ele se seria possível um homem despedir a sua esposa simplesmente entregando para ela um papel que seria um papel de divórcio. Jesus diz que não, porque nesse sentido, o que se fazia segundo a lei Moisés era por conta do embrutecimento dos corações. Mas Jesus esclarece que no início, Deus disse que tinha criado o homem e a mulher para se unirem em uma só carne e que isso seria a forma de definir e ter certeza de que se poderia contar com essa união para que nós pudéssemos reencarnar. Afinal, a única porta que nós temos para voltar ao mundo material é através da consumação de um ato sexual de um homem ou uma mulher para formar um corpo que nós precisamos para voltar aqui. E eles insistiram, nesse sentido de que na lei mosaica era possível, Jesus disse que era por conta do embrutecimento dos corações, mas que o homem não separasse o que Deus juntou. Isso está no Evangelho de Mateus. Bem, lembremos-nos que todas as vezes que nós olhamos algumas passagens dos Evangelhos, numa primeira análise, elas nos trazem informação, ou pelo menos um conteúdo que pode ser enganoso. Então, precisamos dessa análise. E Allan Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, fez, por orientação do Espírito da Verdade, no início de cada capítulo, uma elucidação escrita por ele mesmo, sob a orientação do Espírito da Verdade e outros, para que nós tivéssemos o esclarecimento dessas passagens dos evangelhos. Então, aqui Allan Kardec começa nos dizendo que imutável apenas é o que vem de Deus. O que é criação humana, ao contrário, sofre mutação. De quando em quando nós vemos mudanças naquilo que é criação humana. Imutável é tudo que vem de Deus, o nosso Pai, as leis que regem o universo, as leis que regem a nossa vida. Essas são imutáveis, porque são perfeitas, porque foram criadas pelo Pai Celestial, que é a perfeição absoluta. Então, somos regidos como seres imortais a caminho da evolução por essas leis. Quando nós encarnamos, quando nós viemos aqui para uma vida material, exemplo no planeta Terra, onde estamos hoje encarnados, nós nos submetemos às leis humanas, porque estamos em um corpo fazendo parte da humanidade terrena. E essas leis criadas por nós, humanos aqui encarnados, nos servem segundo os nossos interesses, segundo o que Allan Kardec nos coloca, segundo os interesses das famílias. E esses interesses, eles mudam segundo o tempo, segundo o lugar. Assim, por exemplo, o que é legítimo em relação à união de dois seres em determinado país, em outro pode ser considerado um adultério.
ou até nesse mesmo país, em outro tempo, ser considerado adultério. Allan Kardec, com isso, quis nos dizer que as leis humanas, sendo mutáveis, por conta dos costumes e das necessidades da humanidade que vai evoluindo, mudam também. E que nós, quando consideramos a união de dois seres, aqui estando nós encarnados, essas uniões se regem pelas leis humanas. Não poderia ser diferente. E que essas leis, por exemplo, em um país, às vezes é necessário apenas o casamento chamado casamento religioso. Em outro país, é necessário o casamento religioso, também o chamado casamento civil. Em outro, pode ser necessário apenas o casamento civil. E é verdade, nós sabemos disso. Na nossa sociedade brasileira, por exemplo, até décadas atrás, era necessário o casamento religioso e o casamento civil. Hoje, mais recentemente, um casal estando formalizado segundo a lei civil é suficiente para ele estar em sociedade regularmente segundo seu estado civil. Então, essas mudanças que acontecem segundo as nossas necessidades humanas refletem essa mutação que nós vamos tendo segundo as evoluções que nós fazemos no nosso país, no nosso costume, na nossa necessidade. Somos ainda humanos, condição inerente nossa é a mutabilidade, nós sabemos disso. Então, a união que se faz aqui, enquanto estamos encarnados, vai ser regida pela lei humana. E quase sempre, essa lei sanciona uniões que não levaram em consideração a lei divina. A lei divina, podemos percebê-la no caso da união de dois seres, conjugalmente falando, no aspecto material, que é a união de dois seres para formarem uma família, para procriarem. Isso é a lei divina no que tange o aspecto material, mas tem a lei divina que tange o aspecto puramente moral, que é a lei de amor. E Allan Kardec, no texto em que ele nos elucida a passagem do Evangelho, ele cogita, será que as uniões que nós testemunhamos hoje, todas elas seguem a lei de amor? Ele diz, por certo que não. Muitas uniões são feitas segundo os interesses materiais, que são os interesses relacionados à vaidade, à posição social, à condição financeira dos envolvidos, e não se leva em consideração os interesses verdadeiros do nosso coração, que aí sim estaríamos considerando a lei de amor a par da lei humana que requererá, de uma forma ou de outra, a formalização dessa união. Então, quando nós percebemos que essas uniões são feitas esquecendo a lei de amor, nós vamos encontrar, na maior parte dessas uniões, logo em seguida, ou tempos depois, mas não muito longo, o que seria o fim dessa união, o que seria a dificuldade de continuidade dessa união, ainda que os participantes daquele evento formal, seja religioso, seja civil, tenham jurado um para o outro que seria até que a morte os separasse. Nós temos isso na nossa sociedade quando nós falamos do casamento segundo os costumes e leis humanas. E nós percebemos que aquele juramento é quebrado muito facilmente porque não se levou em conta a lei de amor. E é assim, então, que nós percebemos que essa negligência da lei do amor tem provocado muitas uniões infelizes, muitas uniões que, se tivessem sido consideradas sob a égide da lei do amor, não teriam se efetivado. Por outro lado, nós sabemos que, estando nós num planeta de expiações e provas, estamos submetidos aqui a reparações, a expiações de faltas cometidas em encarnações nossas anteriores, e sabemos que Deus, na sua misericórdia, nos possibilita reencontrar sempre aqueles
com os quais nós tivemos experiências infelizes, experiências que precisam ser revividas, mas com a oportunidade de fazermos diferente aquilo que equivocadamente nós fizemos, infringindo a lei divina. Então, muitas das uniões aqui, legais sob o aspecto da lei humana, também conforme a lei divina, porque vem de uma programação kármica, que espíritos antes equivocados na sua conduta, nos seus feitos uns em relação aos outros, têm a oportunidade de se reencontrarem. Então, existe aí a lei divina também. Mas, por estarem esses dois seres ainda com aquele sentimento assim de ranço do que foi anteriormente a experiência infeliz, a experiência equivocada, quando se juntam aqui na Terra, passado o tempo inicial, que sem ele, possivelmente nenhum de nós casaríamos, que é o encantamento do período do namoro, o encantamento que costuma existir nos primeiros tempos de uma união. Com o tempo, nós vamos nos revelando um para o outro, e essa revelação muitas vezes traz, ainda que inconscientemente, a lembrança do que no passado, equivocadamente, nós fizemos um para o outro. E aí começam a aparecer as dificuldades. Sabemos que esses encontros kármicos são oportunidade, mas muitas vezes, ao estarmos inseridos nesse novo contexto, mesmo que nós tenhamos nos preparado para ele, nós tenhamos pedido, que nós temos solicitado essa nova oportunidade, aqui na Terra, passando no dia a dia pelas vicissitudes que uma união dessa natureza traz, muitos de nós não conseguimos ir até a termo onde nós deveríamos ir para conseguir aproveitar a oportunidade. Então, Allan Kardec nos traz a elucidação de que o seguinte: se essa união foi feita segundo essas leis que regem para nós, a nossa volta ao planeta, ao programa reencarnatório de cada um de nós, mas que nós não tenhamos ainda desenvolvido a nossa condição de tolerar, de ter paciência, de compreender as limitações do outro, lembrando que nós próprios temos as nossas limitações, muitas vezes a lei de amor que regeu a nossa escolha antes da encarnação, nós não conseguimos nos submeter a ela aqui encarnados. Então, aquelas uniões que são feitas com os interesses puramente materiais, ou que não sejam assim, mas que venham dessa programação reencarnatória kármica, podem chegar a um determinado ponto que se tornam inviáveis e que a persistência dos envolvidos nessa união poderia aumentar ainda mais o débito recíproco e, em muitos casos, como nós já vimos, podem chegar às vias de fato, chegando mesmo a perpetrar um crime contra o outro. Além do que nós sabemos que quando nós ferimos, quando nós magoamos, quando nós desprezamos o outro, isso é um crime grave sob o aspecto da lei divina. Sob o aspecto da lei humana, isso passa desapercebido, mas muitas vezes, até mesmo sob a lei humana, chega-se a cometer crimes. Então, Allan Kardec nos diz que, por certo, quando Jesus disse que não separeis o que Deus juntou, ele não se referia a essas uniões feitas com a égide apenas dos interesses materiais. Ele se referia àquelas uniões que tivessem sido feitas sob a égide da lei de amor. E é por isso que muitas vezes aí Emmanuel vem nos auxiliar na interpretação desse texto que Allan Kardec nos traz, na mensagem inicial mesmo que nós lemos, de que nós estamos aqui buscando nos melhorar, mas muitas vezes, em não conseguindo, é melhor que nós peçamos, ou que nós estabeleçamos, que nós decidamos por um adiamento daquela tarefa que nós viemos fazer, mas que não estamos conseguindo dar cabo.
que nós tenhamos a serenidade de perceber que insistir nela neste momento em que nós não estamos dando conta corretamente poderia nos colocar em situação mais difícil, considerando a contabilidade divina, que o nosso débito poderia aumentar, e inclusive o da outra pessoa. E talvez até nossa atitude ainda equivocada, pela nossa inferioridade, pela nossa não competência de realizar um programa reencarnatório, nós podemos estar impingindo a outra pessoa uma condição que vai magoá-la, que vai feri-la, que vai, muito, como em muitos casos nós percebemos, fazer com que essa pessoa se desequilibre, muitas a tal ponto perdendo a oportunidade reencarnatória por esse desequilíbrio. Então, nesse sentido, Allan Kardec também vem nos trazer que a lei humana é necessária porque nos organiza socialmente, dá conta dos nossos interesses sociais, dá conta dos interesses da família. Então, não é porque quando uma união é feita apenas com os interesses materiais e que ela é chancelada pela lei humana e a lei humana não dá conta do que precisa existir para uma união ser estável, que é o que a lei divina confere, não é por isso que a lei humana não deve ser considerada ou que ela pode ser dispensada. Se assim o fizéssemos, estaríamos voltando a um estado de selvageria. Então, nós precisamos sim das leis humanas para nos organizarmos como sociedade, sabendo que essas leis são mutáveis segundo a nossa própria evolução. Mas que essa lei que serve para nos organizar não deveria servir para prender para sempre seres que estivessem sem condição de continuar juntos. Porque ele chega a colocar a questão que no futuro, mais no futuro, lembrando quando Allan Kardec escreveu isso, há mais de 150 anos atrás, ele, naquela sociedade de então, já percebendo o que se passava e sabendo que nós vamos melhorando a pouco e pouco, ele joga para o futuro, que a questão seria colocada, o que seria mais justo, o que seria mais honesto? Prender um ao outro seres que não conseguem mais viver juntos, em harmonia, ou restituir-lhes a liberdade. E aí nós vamos para Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos diz que tanto o divórcio quanto o desquite são soluções legais para a situação que moralmente já se encontra definida, ou seja, a separação em termos morais já aconteceu, porque simplesmente não se considerou a lei do amor. Seja no aspecto inicial de uma união que só se pautou pelos interesses materiais, seja no aspecto de uma união que tenha se pautado pela lei de amor, sobretudo pela programação kármica que nós tenhamos realizado ou aceitado para realizar aqui, depois de encarnados, mas que nós estejamos sentindo frágeis, ainda incapazes de realizar aquele reajustamento. Joana de Ângeles nos diz, no livro SOS Família, ela nos diz que o matrimônio é a oportunidade de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral. Então, de novo, Joana de Ângeles nos diz que é o matrimônio oportunidade de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral. Reajustamento emocional. Quem de nós poderia levantar o dedo e dizer que não precisa de reajustamento emocional? Encarnados aqui num planeta de expiações e provas, todos nós precisamos de reajustamento emocional em algum nível, em alguma faceta do que nós somos como um leque em relação às relações que nós temos. Então, precisamos sim de reajustamento emocional. Se isso se dá dentro do contexto de um matrimônio, como ela própria diz, é porque nós precisamos, sim, expiar algo que nós tenhamos feito de maneira equivocada, reparar o prejuízo que nós tenhamos deixado com alguém, também pela nossa conduta equivocada,
e estamos tendo a oportunidade de reencontrar, sob a égide de um casamento, aquele com quem nós precisamos fazer esse reajustamento emocional. Na medida em que nós ressarcimos o outro daquilo que nós lhe fizemos anteriormente, nós lhes fizemos anteriormente de maneira equivocada dentro de relacionamentos conjugais, nós estamos tendo essa oportunidade de redenção. E, ao mesmo tempo, dentro desse lar atual, é a oficina onde nós vamos moralmente reparar o que fizemos em relação ao outro, mas também a marca que fica em nós daquilo que nós equivocadamente tenhamos feito e que fica, nós sabemos, registrado no nosso perispírito. Enquanto nós não conseguirmos reparar os efeitos de um ato equivocado nosso, temos marcado no nosso perispírito esse desequilíbrio. Isso em nós. E no outro, os desequilíbrios que isso possa ter causado. Então, com isso, nós analisamos que Joana de Ângeles, quando nos traz esse conceito, elucida para nós que não é porque estejamos na companhia de alguém, passado algum tempo depois do encantamento que naturalmente faz duas pessoas se atraírem uma para outra, passado esse tempo, vamos reencontrar aquilo que nós precisamos aproveitar a oportunidade e fazer o nosso trabalho. A oficina está dada, o contexto está estruturado. Então, nós não nos esqueçamos de que tarefa colocada, oportunidade dada, é a hora de aproveitar o nosso tempo. Sabemos que, pela misericórdia divina, sempre teremos renovação de oportunidade tantas vezes quantas nós necessitarmos para realizar a nossa evolução. Mas também sabemos que a cada vez que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para adiar uma determinada tarefa evolutiva, apesar de termos no futuro nova oportunidade, as condições costumam ser menos favoráveis. É como a dívida que nós tenhamos. Se nós não a saldamos hoje, no futuro, quando nós nos dispusermos a saldá-la, ela não será aquela dívida de outrora. Ela terá juros e correção monetária. Então, assim também acontece com as nossas oportunidades redentoras. Se nós, pelo nosso livre-arbítrio, resolvermos adiá-las, e nós podemos fazer isso, lembremos-nos de que, quando nós voltarmos para essa situação, teremos condições mais adversas. Por isso, Emmanuel, Joana de Ângeles, nas suas mensagens relativas a esses temas, nos trazem advertência sobre esse ponto e, ao mesmo tempo, nos colocam o estímulo para que nós lembremos-nos de que, se o outro é o companheiro difícil, nós também podemos ser a companheira difícil para aquele alguém. E se o outro, para nós, representa instrumento de reparação dos nossos equívocos passados, o nosso companheiro, nós representamos isso também para o nosso companheiro. Então, estamos juntos não por acaso. A menos que tenhamos feito uma união aqui de o que nós já assistimos por certo, seja na nossa família, seja na nossa convivência, uniões de casais, às vezes muito jovens, ou uniões muito rápidas, sem um período de namoro em que permitisse um ao outro se conhecer um pouco, essas uniões costumam ser feitas apenas levando em consideração os interesses materiais, sejam os interesses relacionados a recursos financeiros, a posição social, ou a atração que decorre da atração sexual que existe naturalmente entre os jovens, por exemplo. A menos que tenha sido feito assim, tenhamos a certeza que nós encontramos dentro do matrimônio aquele alguém com quem precisamos estar nesse momento e que, apesar de as leis humanas, como estão estabelecidas hoje na nossa sociedade, sancionarem a nossa decisão de separação legalmente, ficamos quites frente às leis humanas, lembremos-nos de que estamos perdendo uma oportunidade
e com certeza infringindo a lei de amor. Porque a lei de amor divina, só conseguimos estar acorde com ela se nós realmente exercitarmos o perdão, se nós exercitarmos a paciência, se nós exercitarmos a tolerância. E quando nós desistimos de um relacionamento, nós temos que nos perguntar antes, se chegarmos a esse ponto, se realmente utilizamos toda a paciência, toda a tolerância e se já perdoamos o que nós poderíamos e deveríamos perdoar. Claro, para a sobrevivência de um relacionamento, não é possível isso acontecer apenas com a decisão de uma pessoa só. Joana de Ângeles também nos alerta na mesma mensagem que se tivermos tentado tudo, mas de repente nós percebermos que passamos a ser para o outro o grilhão que o prende a nós, que nós saiamos dessa situação, que não sejamos a algema, que não sejamos o grilhão a prender ninguém, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas ela nos alerta que não sejamos nós o primeiro a dar o passo numa separação, que busquemos exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa tolerância, até o ponto de, quem sabe, o nosso companheiro ou a companheira de alguém despertar, sair talvez de uma situação em que esteja sendo influenciado ou influenciada espiritualmente. Sabemos que isso pode e acontece muitas vezes. Ou mesmo que esse alguém ainda não tenha chegado a um ponto do seu despertamento como ser em evolução o suficiente para entender que aquela oportunidade precisa ser aproveitada, que aquela oportunidade é única, e também para esse alguém se fazer as seguintes perguntas: já tentei tudo? Tentei tudo segundo a lei de amor de Deus, o nosso Pai? Essa reflexão é que a Joana de Ângeles nos propõe a fazer. Porque a indissolubilidade do casamento, que é o título do nosso tema, ela não existe nem segundo a lei divina, porque nós temos a liberdade de tomar as decisões que o nosso livre-arbítrio nos proporciona, essa faculdade, mas seremos responsáveis pelas suas consequências. Na nossa sociedade, é possível a qualquer casal, a qualquer momento, decidir fazer uma separação e legalmente ficar quites com a lei, com a sociedade. E também assim, como Allan Kardec esclarece o que Jesus nos disse, o é sob o aspecto da lei divina. Porque é preferível, como diz Allan Kardec e Joana de Ângeles, que nós tenhamos uma situação em que um casal se separe do que continuar junto e ter mais agravado ainda a sua situação. Mas que lembremos-nos, todos nós envolvidos nisso, que nós temos por obrigação primeira com nós mesmos, segundo o nosso programa evolutivo, e com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, seja quem for, o que estiver sendo considerado, nós temos sim a obrigação, o dever. E como foi dito por Emmanuel nessa página inicial que nós lemos, o dever está íncito na nossa consciência. E a nossa consciência é a sentinela de Deus, o nosso Pai, a nos alertar, a nos vigiar e a nos alertar para aquilo que nós viemos fazer aqui. Sem dúvida que os relacionamentos que nós temos dentro da família, não só o conjugal, mas entre irmãos, entre pais e filhos, entre familiares, a maior parte desses relacionamentos, é de origem kármica com gravidade. Joana de Ângeles, nessa lição que ela nos traz no SOS Família, ela começa dizendo que existem também as uniões conjugais de espíritos afins, espíritos que não têm débitos recíprocos, ao contrário, são simpáticos, são afins e que programam se encontrarem aqui para realizarem alguma tarefa maior, alguma missão. E nós conhecemos casos assim na nossa história de humanidade e às vezes conhecemos na nossa história familiar, mas sabemos que são raros. A maioria de nós veio aqui nesse momento para encontros kármicos dentro do matrimônio. E é por isso que Joana nos diz que o matrimônio é oportunidade de reajustamento emocional
e a oficina de reparação moral. Então, se nós sabemos disso, se os benfeitores vêm nos aclarar sobre o que é que significa o matrimônio para nós hoje, se nós temos esclarecimento acerca disso, resta a nós decidirmos se vamos ou não aproveitar a oportunidade desde já. Mas, se sentirmos que não estamos em condição, ou que o outro não tem condição, porque é aquela velha história do ditado que nós conhecemos, quando um não quer, dois não brigam. Aqui também, quando um não quer, dois não ficam. Mas tenhamos a certeza que tenhamos feito tudo o que nós poderíamos fazer, tudo o que a nossa competência moral hoje nos permite fazer. As virtudes que nós já tenhamos conseguido exercitar e ter condição de utilizá-las para essas nossas necessidades kármicas, que nós as tenhamos utilizados no limite que nós conseguirmos nessa atualidade em que nós estamos, para termos certeza que, se de todo não conseguirmos levar a termo uma união qualquer, que nós tenhamos feito o nosso melhor. Lembrando que, se nós buscarmos nos pautar pela lei divina, se nós buscarmos ajuda junto aos protetores, junto aos nossos guias espirituais, seremos sempre renovados na nossa energia física, psíquica e espiritual, para que nós consigamos dar conta daquilo que nós viemos fazer aqui. E sejamos conosco mesmo caridosos no sentido de perceber, se não for possível, fizemos o nosso melhor, teremos nova oportunidade. Assim, com essa reflexão de hoje, o que nos fica para que nós possamos repercutir isso na nossa semana? Estou fazendo o que eu preciso fazer? Estou utilizando o cabedal de conhecimentos que eu já tenho sobre isso? Estou utilizando a ajuda dos protetores que está à minha disposição? Essas perguntas nós precisamos responder para nós mesmos. E é assim que nós vamos, a cada tempo, angariando conhecimento para que nós prossigamos dentro do nosso programa reencarnatório, fazendo o melhor que nós conseguimos. Terminamos aqui a nossa reflexão da noite. Agradecemos a Maria Roma por sua disponibilidade carinhosa, atendendo ao nosso convite e, mais uma vez, brindando-nos com a sua consistente e oportuna disposição. Agradecemos a todos que nos honram com a atenção até agora. Convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos estudando em O Livro dos Espíritos o tema Esquecimento do Passado, a expositora Tânia Wilson. Vamos à nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, benfeitores do nosso lar de Teresa, nosso lar de amor, agradecemos por mais esse encontro virtual, mas que nos traz grande conhecimento, que nos ajuda a refletir, a pensar, a entender melhor os ensinamentos de Jesus. Que possamos, Mestre, com esses ensinamentos, nos tornarmos pessoas melhores, nos fortalecendo para todos esses momentos de dificuldade que passamos, mas com a certeza que temos o apoio dos nossos anjos guardiões, dos benfeitores desta casa, dos nossos benfeitores, de nossas famílias. E em seu nome, Mestre Jesus, em nome de todos os benfeitores do Lar de Teresa, em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, encerramos o estudo desta noite. Que assim possa ser. Graças a Deus.